Episódio de hoje, o santo da natureza. Louvado sejas ao meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos, com flores coloridas e ervas. Oi, catequizandos! Tudo bem? Vocês viram que hoje a gente está num lugar diferente, né, Lu? É verdade! Hoje nós recebemos um convite muito especial do Padre Oscar, da Igreja São Francisco de Assis, aqui de Arapongas. E a gente veio aqui conhecer a história de um santo muito importante, sabia, Lu? Que santo, Romeuzinho? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história de São Francisco de Assis, o protetor do meio ambiente e dos animais. Você viu, Lu, que aqui tem até um aquário, olha? Nossa, que lindo, Romeuzinho! Sim, é uma história muito linda de São Francisco. E olha, catequizandos, ao final desse episódio, nós queremos que você tire uma foto com o seu animal de estimação ou em contato com a natureza e mande para sua catequista. Tá bom, Lu? Você também. Tá bem, tudo bem. Romeuzinho, como é o nome da catequista que vai vir hoje? Ah, é verdade, Lu. Eu quero convidar a catequista Geracina e o Francisco, que vai contar a história pra gente hoje. Sejam bem-vindos, pessoal! Bem-vindos! Olá, eu sou a Geracina Freitas, catequista da paróquia Santo Antônio de Pádua e pertenço à terceira ordem de São Francisco, a Ordem Franciscana Secular, OFS. E hoje eu vim aqui para esse encontro com vocês. E não vim sozinha não, trouxe o meu amigo Francisco. Olá, Francisco, paz e bem. Olá, paz e bem. Que bom estar com vocês aqui nesta igreja tão linda e participando deste encontro do Conecta Catequese. E sabe, Gera, eu tenho acompanhado e estou vendo que toda a diocese tem participado. Isso mesmo, todo mundo conectado. E aproveitando que estamos aqui, nós estamos iniciando o mês de outubro e esse mês está assim, ó, cheio de comemorações, não é? Ah, sim! Nós temos o Dia das Crianças no dia 12, que também é o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Nós temos também, olha, Nossa Senhora do Rosário, Santa Teresinha do Menino Jesus, os Santos Anjos da Guarda e o Frei Galvão. Olha aí, um santo franciscano e brasileiro. Temos também São Benedito, São João Paulo II e muitos outros santos amigos e conhecidos. Verdade. E no dia 4 de outubro, nós vamos celebrar São Francisco de Assis. Você pensou que eu tinha esquecido? Como eu ia esquecer de um amigo tão querido e que tem tanto a nos ensinar? Por isso, hoje você foi convidado para vir aqui, não só para a gente te homenagear, mas para a gente te conhecer melhor e viver aquilo que você ensina. Você sabia que o meu nome de batismo é Giovanni ou João para os brasileiros? Quando eu nasci, meu pai estava na França, era um rico comerciante de tecidos e então começaram a me chamar de Francesco, que quer dizer o francês. E para vocês no Brasil, Francisco. E porque nasci em Assis, na Itália, ficou Francisco de Assis. Por que você usa essa roupa marrom? Marrom é a cor da cotovia, a minha ave preferida. A irmã cotovia é uma ave humilde. Sua veste, isto é, as penas, assemelha-se à terra e dá exemplo aos religiosos, que não devem ter vestes vistosas e coloridas, mas baratas e cor de terra, que
que é a mais humilde das criaturas. Essa roupa chama-se hábito. Os religiosos a recebem no dia da profissão religiosa, quando fazem os votos, isto é, quando assumem um compromisso com Deus e com a igreja. Recebem também o cordão, que é símbolo dos votos que nós fizemos. Ah, eu sei, esse cordão com os 3 nós, que é a castidade, a obediência e a pobreza. E eu sei, irmão Francisco, que você viveu muito bem tudo isso. Você largou tudo, você largou o dinheiro, a fama, as festas e foi viver no meio dos pobres e doentes. Que bonito isso! No começo não foi fácil entender o que Deus queria de mim, mas depois eu entendi que não basta ter dó dos pobres, dar uma esmola de vez em quando, mas é preciso fazer algo mais. É preciso sentir a dor deles, ter compaixão, como Jesus nos ensinou. Olha, tem muita gente que te admira e você mora no meu coração. Mas o que podemos fazer, eu e os catequizandos, aí que estão em casa, para te imitar? Vocês devem amar a Deus e amar o próximo, sem nunca esquecer dos pobres e dos doentes, assim como Jesus fez. E devemos também amar, respeitar e cuidar da nossa mãe, a terra. Por que cuidar da mãe terra? Ela está doente? Sim, já há muito tempo. O ser humano explora e tira dela tudo o que é de graça que ela nos dá. Você sabia que o mundo em que habitamos era coberto de florestas, de rios, de animais e de todas as espécies? E os humanos foram destruindo as florestas, poluindo os rios e os mares. A floresta amazônica está sendo devastada. E vocês não podem permitir que a ganância de algumas pessoas, acabe com o que resta. É verdade. Que pena. Mas a floresta amazônica, irmão Francisco, fica muito longe. Como é que podemos fazer aqui para cuidar da natureza no lugar onde moramos? Vocês podem amar as árvores, protegê-las, plantá-las nos seus quintais e nas calçadas, fazer jardim e hortas em casa, fazer reciclagem do lixo, cuidar com carinho dos animais e dos passarinhos, não prendê-los em gaiolas e não esquecer, todos, homens e mulheres, são guardiões desta beleza que o Criador nos confiou. E cada um tem a responsabilidade de cuidar do planeta e dos irmãos necessitados e de transformar este lugar em que vivemos em um lugar melhor para vivermos em harmonia e com saúde. Bem isso, eu creio que isso mesmo é importante, porque até o Papa Francisco, que aliás você sabia, ele escolheu esse nome porque ele te admira, porque ele quer seguir os teus passos para chegar até Jesus. Ele escreveu uma carta, este livro aqui, uma encíclica. Nesta carta, ele pede para a gente cuidar do planeta Terra, né? Cuidar do planeta Terra, porque a gente está acabando com a Terra. Então, para a gente cuidar, sermos cuidadores da Terra. Mas, Francisco, e as crianças? Será que elas podem fazer alguma coisa? O que elas podem fazer para cuidar da Terra, cuidar da natureza e agradar a Deus? Sim, claro que elas podem. Não quebrando as árvores, não jogando papel de sorvete ou de balas na rua, mas na lixeira, não demorando no banho para evitar gastar mais água e energia, deixar a torneira fechada enquanto escova os dentes, separando o lixo em casa ou cobrar dos mais velhos em casa para separar o lixo e economizar água, aprender a cuidar das plantas, observar a beleza das árvores, das flores, do nascer do sol, de uma noite de lua, o canto dos passarinhos e saber agradecer e louvar ao Criador por tudo isso.
Você sabia que São Francisco era tão amigo dos animais que quando ele cantava louvando a Deus, os passarinhos e as outras aves vinham todas perto dele e cantavam com ele? Que lindo, catequista! Quando São Francisco andava pela estrada e via as formigas atravessando, ele parava, esperava as formiguinhas passarem para não pisar nelas. Olha o cuidado que Francisco tinha até com as formiguinhas. Ixi, Geracina, eu acho que eu me lasquei, hein? Porque eu nem sei onde que eu piso. Pois é, certa vez também, na cidade de Gúbio, tinha um lobo feroz que aparecia lá todas as noites e que andava matando as criações. O povo da cidade ficou apavorado e se armaram para matar o lobo. São Francisco, quando soube o que estava acontecendo, foi lá na floresta sozinho e quando encontrou o lobo, calmamente começou a falar. Falar? É. Eu já teria até desmaiado de medo. Irmão Lobo vinha em missão de paz com uma proposta. Se o povo da cidade de Gúbio o alimentassem todos os dias, você pararia de matar os animais e de assustar os homens? O lobo ouviu e, em sinal de bom entendimento, estendeu a pata em direção à mão de São Francisco. Este lobo viveu muitos anos na cidade de Gúbio e nunca mais foi maltratado e nem assustou ninguém, pois tanto ele como os moradores respeitaram a paz selada. Que coisa incrível, Geracina! Esse não era mesmo um lobo mau, ele era um lobo do bem. Francisco de Assis era o homem da paz e do bem. Para Francisco, a paz era uma necessidade. Ele era o arauto da paz. Pedia sempre em suas orações que o Senhor o fizesse instrumento de paz. Em suas orações de louvores, ele chamava Deus de sumo bem, de eterno bem, de todo bem. Por isso, até hoje, a saudação entre nós franciscanos é essa: paz e bem. Gera, espera um pouco. Nós estamos aqui nessa igreja de São Francisco, certo? Certo. Então vamos mandar um grande abraço para os catequistas e para os catequizandos dessa paróquia aqui de Arapongas, que, aliás, está completando 25 anos nesse mês. E um grande abraço para o pároco, o Padre Oscar, e para o seu vigário paroquial, Padre Miguel Patti, e também para o pessoal das paróquias de São Francisco de Califórnia e de Godói Moreira. Um abraço fraterno, pessoal, e até a próxima. Paz e bem. Lu, você viu o tanto de paróquia que tem o nome de São Francisco de Assis na nossa diocese de Apucarana? Que legal, né? É verdade, Romeuzinho. Viu? Mas você aprendeu que ele é o protetor dos animais, né? Eu aprendi. Lembra que no episódio, quando a gente falou da morte, eu assisti lá de casa porque eu tinha ido no dentista, que a gente ia votar no nome pro cachorrinho que você ganhou do catequista Júlio? Ai, é verdade! Como que ficou o nome, Lu? Eu tô curioso. Lá na enquete do vídeo, o nome que ganhou foi o do Lázaro. Ah, eu sabia que esse ia ganhar mesmo, Lu. Que legal, né? Ai, daí hoje o cachorrinho chama Lázaro, mas eu fico chamando de Lazinho. Então tá bom. Vamos lá brincar com ele então? Vamos, Romeuzinho! Vamos sim. Tchau, gente! Tchau, pessoal!